Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso curso de cálculo numérico, hoje nós vamos falar sobre teoria de erros. O nosso programa sobre teoria de erros consiste em dois eixos, basicamente. Os conceitos básicos, nós vamos falar sobre representação dos números, como é que se faz conversão dos números, né? O número tem vários tipos de base, né? E aí nós vamos falar de como converte uma base para outra. E vamos falar de aritmética de ponto flutuante, que é como as máquinas representam os números. Depois nós vamos falar de erros, ou, que eu disse na aula anterior, sobre precisão. Eu tenho imprecisões ou precisões que eu preciso de observar, né? E tenho, né, limitações para representar. Essas limitações, evidentemente, podem gerar erros, né? Erros absolutos, erros relativos, né? Erros de arredondamento, erros de truncamento. Como é que eu faço a análise desses erros, né? Como é que eu vejo a precisão do número e eu mantenho essa precisão dentro de um valor aceitável, né? Bom, os números, eles são representados em diferentes sistemas, em diferentes bases. A que a gente está mais acostumado é a base decimal. A base decimal tem 10 dígitos possíveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a posição do número, ela vai indicar uma potência positiva de 10. Exemplo, o número 5.432, eu tenho basicamente aqui 4 dígitos, onde a primeira posição é uma potência de 10 elevado a 0, a segunda posição é uma potência 10 elevado a 1, a terceira 10 elevado a 2 e a quarta 10 elevado a 3. Ou seja, posição 0, 1, 2, 3 do meu número. Isso aqui significa o seguinte: eu tenho então um número, esse número 5.432 é 5 vezes 10 elevado a 3, mais 4 vezes 10 elevado a 2, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 vezes 1, 1. 3 vezes 10, 30. 400, 5.000. É 5.000 mais 400 mais 30 mais 2, que dá o número 5.432. Esse é o sistema decimal. A gente está acostumado, desde criança a gente é apresentado a esse sistema. Certamente o sistema decimal veio, né, disso aqui. Né? A gente representa tudo como uma potência de 10, mas existem vários outros. As máquinas, os circuitos elétricos, etc., estão muito associados ao sistema binário. O sistema binário, né, eu tenho 2 dígitos ou 2 bits disponíveis, o 0 e o 1. Aqui no caso, de maneira análoga, a posição do número é uma potência positiva de 2. De tal maneira que o número 1011, lembrando que esse aqui não é o número 1011 não, tá? Está na base 2. Então é 1011, que significa da mesma maneira 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3. Fazendo essa continha aqui, eu vou transformar esse número binário no número da base 2 para a base 10, né? Que vai ser igual a 8, mais 0, mais 2, mais 1, que vai ser igual ao número 11. Ou seja, o número 11 na base 10, ele é representado na base 2 como sendo 1011. Ok? Bom, então a forma geral de representação dos números se dá da seguinte maneira: eu tenho uma base beta qualquer, né? E aí eu tenho os dígitos da base, né? Eu tenho o dígito 0, o dígito 1, o dígito 2, até o dígito J. Lembrando que cada um desses dígitos, eles variam de 0 até a base menos 1. Vamos voltar aqui. Meus dígitos da base 10 variam de 0 até a base 10 menos 1, ou seja, 9. De maneira análoga, eu tenho aqui os números na base 2, né? Se a base é 2, os dígitos variam de 0 até a base menos 1. 2 menos 1, 1. Então é 0 e 1, certo? Portanto, a decomposição polinomial desse número, dessa base, vai se dar de maneira genérica da seguinte maneira: o dígito 0, né, na posição 0, vezes a base elevada a 0,
mais o dígito na posição 1 vezes a base elevada a 1 mais até o dígito j, o jésimo dígito, vezes a base elevada a j. Lembrando que aqui a posição varia de 0 até j, ou seja, tem j mais 1 dígitos nesse número aqui, certo? Então, exemplo, considerando a base 10, na base 10 eu vou ter o número 6.849, que vai ser, olha só, o 9 está na posição 0, o 4 está na posição 1, o 8 está na posição 2 e o 6 está na posição 3, ou seja, é 6 vezes 10 elevado a 3, mais 8 vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0, certo? Esse é o número na posição 10, na base 10, perdão. Bom, e como é que eu faço para representar os números fracionários? Eu acho que até então, muitos alunos já viram isso em programação de computadores 1, ou algoritmos e estruturas de dados 1, circuitos, etc, etc. Mas como é que eu faço agora, e talvez isso aqui de fato seja novidade, né? Para representar um número fracionário, né? Eu tinha uma potência, eu trabalhava com uma potência positiva, né? Se eu tivesse esse número aqui, 54, somente 54, o 4 está na posição 0, o 5 está na posição 1, ou seja, é 5 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0. Bom, se eu tenho uma parte fracionária, o número depois da vírgula, ou os números depois da vírgula, vão ser uma potência negativa de 10. Então eu continuo da mesma maneira, é 5 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0, mais 3 vezes 10 elevado a menos 1, mais 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui é a posição 1, 0, menos 1, menos 2. Isso para o número na base 10. Na base 2, é análogo. Se eu tenho aqui o número 1, 0, lembrando que isso aqui não é 10, está na base 2. O número 1, 0, ele vai ser 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1. Isso que está antes da vírgula. E o que está depois da vírgula? Eu venho aqui de maneira análoga. 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais 1 vezes 2 elevado a menos 2. Ou seja, o meu número 10,11 vai ser igual a 2 mais 0, mais meio, mais 1/4, que vai ser igual ao número 2,75 na base 10. Ok? Então, é assim que eu trabalho com a representação do número na base 10, na base 2. Existem mais bases? Existem diversas bases. O nosso maior interesse, né, na vida, a vida profissional, normalmente se dá na base 10. Mas, para profissionais, principalmente de engenharia, computação, engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, computação, números na base 2 são bastante presentes, né? Evidentemente não tanto quanto na base 10. Mas existem outros sistemas relevantes. Existe a base 8, né? A base octal, a base hexadecimal. A base hexadecimal é bastante presente, ela é usada para endereçamento de memória, né? Eu tenho uma posição na memória do computador, memória de computador que me refiro. Em geral, o número é codificado na base hexadecimal. Tem também a base do decimal, enfim, várias outras possibilidades. Aqui tem uma tabela que resume alguns números e as suas respectivas bases. Então, um número na base 10, número 0 na base 10, ele também vai ser um número representado pelo 0 no binário, 0 no octal, 0 na hexadecimal. O número 10 na base 10 é 1, 0, na base binária é 1, 0, 1, 0, na base octal é 1, 2, e na base hexadecimal A. E aqui eu chamo a atenção, olha só, o número 10 na base decimal eu precisei de 2 dígitos para representá-lo. Na base binária eu precisei de 4 dígitos para representá-lo. Na base octal eu precisei de 2 igualmente, né, assim como fiz na decimal. E na base hexadecimal eu só precisei de um único dígito, de um único símbolo. O que isso me mostra? Mostra o seguinte: se eu tiver um volume muito grande de dados para representar, se eu usar uma base maior que a decimal, por exemplo, a hexadecimal,
eu vou precisar de menos dígitos para representar. Então, se eu estou falando de memória, e todo mundo sonha em ter um computador com 16, 32 GB, enfim, com muita memória RAM, com muito HD, veja, a memória ela precisa de ter o seu endereço de memória, para o computador poder encontrá-la. Então, se eu uso a base 10, eu vou usar uma determinada quantidade de dígitos para representar. É semelhante à casa, né? Se você, de repente você mora na casa, qual é o número da sua casa? Minha casa é 1000, 3000, 4000. É difícil até ter números grandes assim. Em geral, as ruas, elas não têm mais de 1 quilômetro, então dificilmente passa de 1000. Às vezes quem mora em capital tem esse tipo de situação. Mas você não mora no número 10 milhões, não existe isso, né? Quer dizer, as ruas são segmentadas, né? Então os números das casas, em geral, tem 3 dígitos, né? No máximo, às vezes 4 dígitos estourando. Agora imagine um computador que tem lá gigas, petabytes, ou seja, um volume muito grande de endereços, de pessoas para morar, né? Então, quanto menor for a forma de codificar, melhor é. Por quê? Porque a própria tabela de endereços também é armazenada pela memória. Então, meu HD ele guarda meus vídeos, minhas fotos, minhas aulas, meu material, mas ele também guarda a tabela onde está cada uma dessas coisas. E quanto menos espaço eu tiver para guardar essa tabela, melhor. Então, por isso que o endereçamento de memória, por exemplo, dos computadores, não usa a base 10, tampouco usa a base binária, ele usa a base hexadecimal, porque eu consigo, com menos dígitos, endereçar uma quantidade maior de memória. Então, isso só para dar um exemplo de aplicação de uma base diferente da decimal. E o binário? O binário é o circuito, né? Ligado, desligado, ligado, desligado. Assim, trabalha também o computador. Então, o computador usa muito a base binária, a base hexadecimal e também, evidentemente, usa a base decimal. Bom, então, voltando ao assunto conversão de números, né, para a gente finalizar esse trecho de aula. O número binário, a gente já falou, né? Se eu tenho um número 1011, isso aqui é uma potência da base 2. Então, aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 3, 0 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 1 e 1 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, esse número aqui corresponde ao número 11 na base 10. O número 1011 na base 2 corresponde ao número 11 na base 10. E como é que eu faço para transformar um número inteiro da base 10 para a base 2? Bom, isso aqui é interessante. Eu vou fazer uma divisão inteira do quociente sucessivamente por 2, até que o resultado seja ou 0 ou 1. E aí, o último quociente é o bit mais significativo, que chama de BMS. Os demais quocientes são acrescentados na sequência, até o último bit menos significativo. Como é que fica isso? Então, se eu quero transformar o número 30 da base 10 para a base 2, eu vou fazendo divisões sucessivas por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, resto 0. Eu pego esse número 15 e divido por 2. 15 dividido por 2 vai dar 7. 2 vezes 7, 14. 15 menos 14, resto 1. Eu pego 7. 7 dividido por 2, 6. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 é igual a 1. Depois eu pego o 3. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Então, aqui o resto ou deu 0 ou deu 1, eu posso parar. E aí o meu número vai ser, esse cara aqui vai ser o bit mais significativo, ou seja, 1 eu jogo para cá, esse 1 eu jogo para cá, esse outro para cá, esse outro para cá, e o 0 é o bit menos significativo, ele fica ao final. Então, o número 30 da base 2, da base 10, quando convertido para a base 2, ele vai se tornar o número 11110. Esse número que está aqui. Ok? Tanto é verdade que se eu pegar aqui, 1 vezes 2, eu estou na posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, é 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui vai ser igual ao número 30. Então, agora eu converti o número 30
da base 10 para a base 2. Bom, então os procedimentos básicos são o seguinte. Para transformar um número decimal em um número binário, eu vou fazendo divisões sucessivas pela base do sistema para o qual se deseja converter o número, no caso aqui 2. E no binário para decimal? O binário para decimal é aquilo que a gente já tinha visto, é a decomposição polinomial do número a ser convertido, né? No caso aqui, então, é pegar essa decomposição polinomial aqui, quando eu quero transformar da base 2 para a base 10, certo? Bom, mais um exemplo aqui. O número 125, se eu quero converter da base 10 para a base 2, vou fazendo divisões sucessivas por 2 até que o resto seja ou 1 ou 0. Perdão, até que o quociente seja ou 1 ou 0. E esse bit aqui vai ser o bit mais significativo, vai ser o que vai ficar à esquerda, tá certo? Então, o meu número vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Esse vai ser o meu número na base 2, ok? E se eu quiser transformar um determinado número da base 2 para a base 10, é só colocá-lo na forma polinomial, como potência de 2, e aí eu vou obter esse número na base 10. Bom, e para finalizar, para fazer a conversão de fração da base 2 para a base 10, a gente já tinha visto. Eu tenho aqui 0,101, então aqui vai ser a posição 0, posição 1. 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais 0 vezes 2 elevado a menos 2, mais 1 vezes 2 elevado a menos 3. Ou seja, esse número aqui vai ser igual ao número 2,625 na base 10. Então, como é que eu converto uma fração da base 10 para a base 2? Eu vou multiplicar a parte fracionária por 2 até que a parte fracionária do resultado seja igual a 0. Então, é isso aqui. Ó. Eu tenho esse número aqui na base 2. Eu vou multiplicando essa parte fracionária por 2 sucessivas vezes, até que essa parte aqui seja igual a 0. O bit imediatamente à direita da vírgula será a parte inteira da parte da multiplicação. E não há inversão na ordem dos bits encontrados. Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui o número 0,625. Eu quero transformar isso aqui de decimal para binário. Então como é que eu faço? Eu pego o 0,625 e multiplico por 2. O resultado disso vai dar 1,25. Eu vou pegar essa parte inteira aqui, ó, e vou colocar depois da vírgula. Então é 0,1. E aí eu pego essa parte fracionária, 0,25, e vou multiplicar por 2. 0,25 vezes 2 dá 0,5. Eu pego essa parte inteira aqui, 0, e coloco depois da vírgula. Então vai ser 0,1, 0,10. Pego o número, a parte fracionária, 0,5, e multiplico por 2. Multiplicando isso aqui por 2, vai dar igual isso aqui. Então, eu pego a parte inteira, 1, coloco depois da vírgula, e como o meu resto deu 0, eu posso parar. Então, o meu número vai ser 1, 0, 1. Ou seja, 0,625 vai ser igual a 0,101 na base 2. Ok? Então, eu vou fazendo sucessivas multiplicações da parte fracionária. O resultado dessa multiplicação, a parte inteira dessa multiplicação, eu vou utilizar para compor o meu número na base 2. Então, mais uma vez, é 0,625 vezes 2, vai dar igual a 1,25. Eu pego esse 1 aqui, jogo para cá. Pego o 0,25 e multiplico por 2. 0,25 por 2 dá meio. Eu pego esse 0 aqui e jogo para cá. Pego 0,5, multiplico por 2. 0,5 multiplicado por 2 dá 1,0. Pego esse 1 aqui, jogo para cá, e como o resultado é 0, eu posso parar. 0,625 na base 10 é igual a 0,101 na base 2. Certo? Então, para converter um número com parte inteira e parte fracionária, primeiro eu faço a conversão da parte inteira, depois eu faço a conversão da parte fracionária. Exemplo, 8,385. Vou converter isso aqui da base 10 para a base 2.
O 8, eu vou fazendo as divisões sucessivas. 8 dividido por 2, 4, resto 0, 4 dividido por 2, 2, e assim por diante. Eu vou chegar, então, ao número 1000. Eu peço que faça isso como exemplo, tá? Faça isso na mão aí para exemplificar. Então, o 8, sendo transformado da base 10 para a base 2, vai ser igual a 1000. E a parte fracionária? O 0,375. Como é que eu transformo isso aqui para a base 2? É aquela história da multiplicação sucessiva por 2. É 0,375 vezes 2. Vai dar igual a 0,750. Esse zero aqui eu vou colocar depois da vírgula. E aí eu pego 0,75 e multiplico por 2. Vai dar igual a 1,5. Eu pego esse 1 aqui e trago para cá depois da vírgula. E pego essa parte fracionária, 0,5, e multiplico por 2. O resultado vai dar 1,00. Eu pego esse 1, coloco aqui depois da vírgula, e esse 0 aqui, sinal de que eu posso parar. Parei a minha operação por aqui. Então, 8,375 na base 10, quando transformado para a base 2, vai ser o número 1000,011. Ok? Bom, eu peço que façam aí como exemplo, como exercício, a transformação do número 5,8 da base 10 para a base 2. Parem o vídeo aqui, façam isso aqui na mão. Ok? Para quem já fez, vocês vão chegar à conclusão de que esse número aqui vai se transformar, o 5 vai ser 101, vírgula. O número 8, ele vai ser uma dízima periódica, olha que interessante. Ele vai ser o 1100, 1100, 1100. Ou seja, um número simples da base 10, quando transformado para a base 2, vai se transformar numa dízima periódica. Ok? Um outro exemplo é o número 11,6. Eu peço mais uma vez que parem o vídeo, que façam essa transformação aí na mão, como exercício. E para aqueles que já fizeram, o número 11,6. Olha que interessante. 5,8 vezes 2 é igual a 11,6. Ok? Multipliquei o número de cima por 2. Olha que legal. Quando eu transformo o número 11,6 da base 10 para a base 2, eu vou chegar ao número 1011, também uma dízima periódica, vírgula, 1001, 1001, 1001. Olha que legal. O número de cima, ele é semelhante ao número de baixo. A única coisa que eu fiz aqui foi deslocar a vírgula. Se eu tiver um número na base 10, imagina 11, se eu multiplico ele por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. O mesmo se dá na base 2. Se eu pego um número e multiplico ele por 2, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Então, o número de cima multiplicado por 2 é exatamente o número de baixo. Eu desloquei a vírgula daqui para cá. Tá certo? Então, vamos parar por aqui. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre ponto flutuante e representação numérica em computadores e fechar com as limitações dessas representações. Ok? Um abraço e até lá!